Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020 e o tema de hoje é a mulher que retrucou. Convido você para fechar os olhos para fazermos então esta oração inicial. Santo e amado Pai, muito obrigado porque a Tua palavra está aberta. Iremos aqui ver e perceber o quanto o Senhor faz milagres e faz a nossa fé aumentar. Nos ajude, nos guia, é o que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui na lição de hoje uma das histórias bem conhecidas de Cristo, em que ele encontrou ali, foi um encontro de uma mulher cananeia da região de Tiro e Sidom, e ela veio, como outras pessoas de hoje, para pedir um milagre, né? Para pedir algo a Deus. O que é que ela veio a Jesus, né? O que é que ela veio pedir especificamente a Cristo? Esse episódio, ele traz situações bem interessantes que a gente pode colocar em prática na nossa vida e que nós possamos reconhecer, às vezes, o propósito divino para cada um de nós. É um relato que conta a história de uma mulher de origem sírio-fenícia, né, que tinha a sua filha possuída por um demônio, e ela chega até Jesus para pedir o milagre, só que ela recebe um tratamento meio como se Cristo estivesse tratando com indiferença. Né? Ali a gente precisa pontuar que algumas situações merecem destaque. Ela era uma mulher, né, que já era discriminada, né, que não, já era uma barreira, né? Era estrangeira, né? Outra barreira. A filha estava possuída por um demônio que significava impureza. Então, várias situações adversas, e ela estava ali pedindo, né? Então, Cristo, no primeiro momento, a tratou com indiferença, mas o que é de interessante é que ela retrucou. Ela não simplesmente cedeu, desistiu daquilo que estava ali sendo oferecido para ela. Ela persistiu e continuou insistindo para ser atendida. Eu acho que também tem um aspecto importante aqui para a gente ressaltar agora, é o aspecto da intercessão. O aspecto de a gente sempre ter em mente que existem pessoas clamando por nós e nós clamamos também por pessoas. Esse texto mostra que a intercessão ela é eficaz, né? E às vezes ela não acontece do dia para a noite. A intercessão por alguém, né, é realmente importante. Lembre-se que Jó falou que a sorte dele foi mudada quando ele estava orando pelos seus amigos. Então é bom lembrar que interceder é importante, mostra que nós não temos um coração egoísta e que precisamos ir a Deus para que Ele possa abençoar outras pessoas. E aquela mulher ali pede, insiste com Cristo, né? Ela até utiliza aqui a expressão que convence Cristo é Senhor, quando Ele fala, né? Não é bom, Cristo fala assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela diz, Senhor, porém os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela foi tão perspicaz, ela estava no espírito tão forte de busca de uma nova perspectiva para a sua filha, que ela não parou, né? E ela, de maneira perspicaz, trouxe aquela sugestão que mudou ali. Jorge, não diria nem que mudou, talvez, o pensamento de Cristo, porque Cristo iria atender ao pedido daquela mulher, mas Ele queria utilizá-la como exemplo, né? Exemplo de alguém que não desiste e que alguém que continua pedindo, apesar das dificuldades. Faz com que nós aumentemos a nossa fé. A pergunta que eu faço, as dificuldades, às vezes, nós não recebemos o que queremos imediatamente. Isso serve para aumentar a nossa fé? Pastor, eu costumo sempre apontar quando comento sobre esse episódio, é que Cristo desde o início já estava com o propósito de prover o milagre para aquela mãe que estava pedindo. Mas Ele queria que ela percebesse que ela não estava apenas pedindo, porque se ela tivesse pedindo apenas, ela teria desistido pela forma como ela foi tratada inicialmente. Cristo queria que ela soubesse, que ela acreditava, que ela percebesse que ela acreditava no que Cristo podia fazer por ela. A percepção da fé, né? Exatamente. A percepção da fé. Então, às vezes, muitos de nós estamos ali com a nossa fé
meio que estagnada, parada, e quando vem uma dificuldade, e às vezes um não, ou um silêncio de Deus, a gente fica meio sem chão. Mas esses nãos de Deus e às vezes o silêncio em meio às dificuldades faz com que a nossa fé aumente, né? Nossa fé, ela progrida, ela aumente, né? Então talvez hoje você esteja na perspectiva de algo importante para a sua vida, algo que é necessário, e você não sabe o que fazer. Às vezes você pensa, Deus está em silêncio, mas Ele talvez está em silêncio para que você persista, que você continue, não desista, e para que você aumente a sua fé. E na maioria das vezes, toda aprovação se transforma em testemunho. E outra coisa, pastor, que a gente pode citar nesse episódio, é que houve ali uma lição muito grande para os discípulos, para as pessoas que estavam ali em volta. Porque Verdade. Jesus inicialmente tratou como todos queriam que ele tivesse tratado, pelo fato de ela ser mulher, pelo fato de ela ser uma estrangeira. Mas ali Cristo ensinou uma grande lição, que a pessoa que tem fé alcança os resultados. Independente de quem seja, de que lugar venha, Cristo mostrou naquele momento que a salvação era extensiva aos gentios, né? Muitos pensam que a salvação aos gentios é apenas um atributo que veio com o apóstolo Paulo. Não. Cristo mostrou para todos ali que a salvação era para qualquer um, quando Ele estendeu a salvação também para aquela mulher. Que você possa ter um dia especial, que você não desista daquilo que Deus tem colocado em teu coração como propósito. Ele quer aumentar a sua fé se você ainda não alcançou o que você deseja. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo podcast.